Olá pessoal, vamos dar início aqui a uma série de vídeos de histologia, que é o estudo dos tecidos, um conteúdo muito recorrente em prova de concurso para biologia, né? Dentro do conteúdo de biologia. Então eu espero que ajude vocês e não se esqueçam de apoiar o canal se inscrevendo e compartilhando com os amigos, tá bom? Então bora começar! Bom, nossa aula de hoje é sobre histologia. Histologia corresponde ao estudo dos tecidos. Vou iniciar então o nosso estudo de histologia com o tecido epitelial. O tecido epitelial, ou epitélio, é um tipo de tecido formado por células justapostas, ou seja, células que estão muito aderidas, estão muito próximas umas das outras, com pouquíssima quantidade de tecido entre as células, de tecido intercelular. Além disso, esse tecido não possui vasos sanguíneos, tá? Eles dependem do tecido conjuntivo que fica abaixo deles. E também apresentam terminações nervosas. É um tecido sensível, sim. Esse tecido apresenta 3 funções básicas: revestimento, proteção e secreção. Tá? E por fim, a conexão entre o epitélio e o tecido conjuntivo ocorre através de uma lâmina chamada lâmina basal. Bom, a função de revestimento está associada a cavidades, tá? Como por exemplo o tubo digestório, respiratório e urinário. O tecido epitelial pode ser classificado de acordo com a quantidade de células que possuem, em simples, quando possui uma única camada de células, e estratificado, quando possui várias camadas de células, ou pseudoestratificado, quando possui uma única camada de células com tamanhos diferentes que parece que tem mais de uma. Além disso, o tecido epitelial pode ser classificado de acordo com a forma de suas células. Ele pode ser classificado em cúbico, prismático. No prismático, as células são cilíndricas, ou epitélio de transição. As células mudam de formato, por exemplo, as células da bexiga urinária. Em relação à origem embrionária, a epiderme surge da ectoderme. Já o tubo digestório e sistema respiratório surgem da endoderme, tá? Que é essa camada mais interna. E por fim, o endotélio, que é o epitélio que reveste os vasos sanguíneos, pleura, que reveste os pulmões, pericárdio, que é o epitélio que envolve o coração, e o peritônio, que é o epitélio que envolve estômago e intestino, originam-se da mesoderme, que é esse tecido intermediário, beleza, pessoal? Em relação à epiderme, ela é formada por um tecido conjuntivo que fica abaixo, chamado derme, subjacente, e também pela hipoderme, que é um tecido subcutâneo adiposo, rico em gordura, e formam juntos o maior órgão do corpo, que é a pele. Existem também os melanócitos, que ficam nas camadas mais profundas, que são células responsáveis em fabricar a melanina, que protege a pele contra o excesso de radiação ultravioleta. Em relação à função de secreção, o epitélio é classificado em glândulas exócrinas, que eliminam substâncias para fora do organismo, tá? Com a presença de um canal ou de um ducto. Um bom exemplo são as glândulas sudoríparas, salivares e lacrimais. As glândulas sudoríparas eliminam o suor, salivares a saliva e lacrimais as lágrimas. Também temos as glândulas endócrinas, que lançam substâncias na corrente sanguínea, ou seja, no interior do organismo. Um bom exemplo é a produção de hormônios. E também as glândulas mistas ou mesócrinas, que lançam secreções no sangue, na corrente sanguínea, e também em cavidades, tá? Um exemplo seria o pâncreas, também conhecido como uma glândula anfícrina. Por quê? Porque o pâncreas produz tanto a insulina quanto o glucagon, que são hormônios que atuam, em regular a quantidade de glicose no sangue, assim como também produz uma secreção pancreática que atua na digestão. Bom, pessoal, por fim, há também uma classificação de acordo com a integridade da glândula após ela lançar a sua secreção, tá? As glândulas são consideradas merócrinas quando permanecem intactas. Elas eliminam seus produtos, mas elas permanecem intactas, íntegras, tá? É o caso da maioria das glândulas que existem. Já as glândulas são consideradas holócrinas quando eliminam junto com a secreção parte de suas células mortas, tá? Sendo o caso da glândula sebácea. Bom, pessoal, vamos analisar uma questão aqui da FGV, questão que fala sobre histologia, que diz o seguinte: a pele é constituída essencialmente por 2 camadas de tecidos diferentes, epiderme e derme. A respeito das características morfológicas e fisiológicas desses tecidos, é correto afirmar o quê? Lembrando que quando a gente fala de morfologia, a gente está falando de quê? Está falando de forma, e fisiologia de função. Então, em relação à função e forma da epiderme e derme, o que podemos afirmar corretamente?
Letra A, que a epiderme é constituída de células derivadas da derme, mortas por acúmulo de queratina. É o seguinte, existem células, né, mortas, sim, só que essas células mortas, elas ficam na camada mais externa da pele, que é o extrato córneo, tá bom? E não é a epiderme em si, ok? Então, está errado. A letra A. Letra B. As células epidérmicas recebem nutrientes por difusão a partir dos vasos capilares presentes na derme. Lembrando, pessoal, que a epiderme é um tecido epitelial, então um tecido que não tem vasos sanguíneos e recebe esses nutrientes através de vasos sanguíneos do tecido que fica abaixo dela, que é o tecido conjuntivo. E a derme é um tecido conjuntivo, tá? Se a derme é um tecido conjuntivo, ela apoia as células epidérmicas e nutre elas por difusão, tá? Então a letra B é a nossa resposta, o nosso gabarito. A letra C fala da ausência de vasos capilares na epiderme provocar a morte de suas células. Isso não é verdade, né, pessoal? Porque ela recebe, apesar dela não ter vasos sanguíneos, ela recebe esses nutrientes do tecido conjuntivo que fica abaixo dela, né? E a epiderme que tem tecido morto, na verdade, é aquela camada mais externa, que é do extrato córneo. A epiderme está separada da derme por uma membrana basal impermeável. De fato, está separada da derme por uma membrana basal, uma lâmina basal. Só que essa lâmina basal é permeável, tá bom? E não impermeável. E a letra E fala que a derme está apoiada na epiderme. É o contrário, né? A epiderme, que é o tecido epitelial, que está apoiado na derme, que é o tecido conjuntivo, que fica abaixo dela, nutrindo a mesma, tá bom? Então, de fato, a letra B é o nosso gabarito. Fala, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, caso você tenha gostado. E essa é a primeira aula de uma sequência de aulas de histologia, tá? Assim como de outros conteúdos de biologia. Já existe playlist de citologia, vou deixar aqui na tela final, assim como de uma sequência de resolução de questões da FGV, tá? De biologia. Então, bons estudos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!